Olá, eu sou Rita Noélia, sou enfermeira especialista em saúde pública, especializanda em ginecologia natural e mestranda em ciências quânticas. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a Política Nacional de Segurança do Paciente. O paciente, quando ele nos procura qualquer organização de saúde, ele espera ser bem atendido e que tudo transcorra nesse processo. Mas se eu te perguntar se esse cuidado também pudesse matar, né? A gente vê que os eventos adversos que acontecem nos serviços de saúde, eles não são uma exceção, né? São uma realidade que hoje é documentada no mundo inteiro. A Organização Mundial de Saúde, ela conta que os danos decorrentes de cuidados inseguros figuram entre as principais causas de morte e incapacidade documentadas. E a gente pode dizer que centenas de milhares de pessoas, né, têm mortes anuais por conta dessa falta, talvez da falta de cuidado, da ingerência desse cuidado, né? Então aqui eu te pergunto, o que significa de fato o cuidado com segurança? Que segurança é essa, né? Porque essa segurança em relação ao paciente, ela não é ausência de risco, porque a gente que sabe que tudo na vida tem risco, né? É a gestão consciente de cada risco presente nesse processo do cuidado. Então, a Organização Mundial de Saúde, os órgãos responsáveis de saúde mundiais começaram a quantificar, a estudar isso, a segurança do paciente. Existem conceitos fundamentais dentro dessa política, em especial vou falar dentro da nossa política nacional de segurança do paciente. Então, para agir com segurança, é preciso a gente falar a mesma linguagem. O que eu falo aqui, o que é falado no norte, nordeste, no sul do país em relação à segurança do paciente, ela tem que ser usada a mesma linguagem. E para isso a gente tem conceitos fundamentais. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles, né? O erro. São 4 conceitos fundamentais que a gente vai aprender hoje. Erro, near miss, evento adverso e incidente. O que é esse erro? É a falha na execução de uma ação planejada. As ações dentro dos serviços de saúde, antes dela acontecer, tem um planejamento. Então, quando ocorre uma falha na execução desse planejamento, é chamado de erro. Ela pode ou não causar dano ao paciente. Então, o erro, existe a falha, mas pode ou não causar dano ao paciente. O que é o near miss? É um incidente que não atingiu o paciente por interceptação ativa. Por exemplo, é feita uma prescrição de um medicamento. E aí essa prescrição vai para a farmácia. Quem está lá, quem distribui esse medicamento, manda um outro medicamento, né? Pegou alguma outra, chegou na ala, na enfermaria onde esse medicamento vai ser preparado, não na enfermaria, né? No local de preparo da medicação, quem foi preparar o medicamento, o técnico ou o enfermeiro, percebeu. Então, isso foi interceptado, esse incidente, ele foi interceptado antes de chegar ao paciente. Então, a medicação não é essa aqui. Vai na farmácia, devolve, né, para vir o medicamento certo. Então, o near miss é isso. Não atinge o paciente, é interceptado antes de chegar até ele. Então, continuando aqui com os conceitos fundamentais. Eu já falei para vocês de erro, de near miss. Agora eu vou falar de evento e de incidente. O evento adverso, ele é aquele evento, né, um incidente que resulta dano ao paciente. Ou seja, o paciente teve um dano que não foi decorrente da evolução da doença que ele estava tratando. Foi decorrente de, em algum momento, ter havido algum erro, falta de atenção, que provocou o dano.
né, ao paciente. E o incidente é o evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário ao acidente. Inclui os erros, os near misses e os eventos adversos. Então, tudo que foi que diz respeito, digamos assim, ao cuidado, ao tratamento do paciente que resultou em erro, near miss ou evento adverso, é um incidente. Então, depois desses conceitos fundamentais, o que é essa segurança mesmo do paciente? É a redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Esse é o conceito dado pela Organização Mundial de Saúde. E esse conceito, ele reconhece que risco zero é inatingível. Por quê? Porque o erro, ele faz parte do ser humano, né? Mas que esses danos evitáveis devem ser sistematicamente eliminados. Eu sei que a gente sabe que pode acontecer, sabe, mas a gente tem que trabalhar para que a gente evite sistematicamente esses erros. Então, a segurança do paciente, ela não é um destino, né? Eu não vou chegar lá, eu não vou poder falar que o meu serviço ele é 100% seguro, né? Eu não posso garantir essa segurança. A segurança do paciente é um processo contínuo, diário, de identificação, de análise e mitigação dos riscos, envolvendo todos os níveis da organização de saúde. Então, a segurança do paciente ela não está só presente ali no cuidado final do paciente, que acontece nos serviços de saúde, por exemplo, o cuidado final na UPA, o cuidado final numa enfermaria, o cuidado final lá na UBS, no consultório. Não é só ali no cuidado final. Ela envolve todos os níveis da organização de saúde. Ela envolve porque a gente tem que prevenir, né? Então, antes a gente capacitar, por exemplo, a equipe. Ele é sistêmico porque ele cabe, a gerência da segurança do paciente, ela cabe dentro de toda a organização. E ele é contínuo, ok? Ou seja, diário. O prevenível, dentro desse nível, né, dentro dos níveis, o prevenível, ele foca nos danos que podem ser evitados, né, com boas práticas. O sistêmico, uma abordagem organizacional, é dentro da empresa e não apenas individual. E o contínuo, ele é a melhoria permanente baseada em evidências e aprendizado. E aonde é que eu vou encontrar essas evidências? São naqueles, lá no erro, né? É no near miss, é no evento adverso mesmo. Quando ocorre, a gente tem que o setor, a coordenação, digamos assim, de segurança do paciente, ela tem que saber disso. E eu vou falar disso para vocês um pouco mais adiante, né? Porque aí são quando a gente notifica essas ocorrências, digamos assim, é onde a gente vai encontrar as evidências e a gente vai aprender, né? É uma construção. Antes de entrar realmente na Política Nacional de Segurança do Paciente, eu vou apresentar para vocês um marco legal aqui no Brasil, quando tudo isso começou, né? Então, a institucionalização da segurança do paciente no Brasil, ela foi construída por etapas e continua sendo construída, porque a gente tem uma atualização contínua dela. Então, em 2001, primeiro, a Organização Mundial de Saúde lança a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, impulsionando as agendas globais. Aqui no Brasil, em 2011, né, na RDC Anvisa 63, estabeleceu requisitos de boas práticas para serviços. Em 2013, instituiu-se o Programa Nacional de Segurança do Paciente, definindo objetivos e estratégias nacionais. Ainda em 2013, foi instituídas ações para a segurança do paciente em serviços de saúde,
tornando obrigatório os núcleos de segurança do paciente e tudo isso é revisado sistematicamente, de forma periódica, né? Porque aparecem novas evidências, né? E aí vai alinhando a política nacional com os padrões internacionais. Isso que eu falei para vocês, houveram outras portarias, né, outras legislações, digamos assim, mas essas foram as mais importantes. E isso é discutido, eu trabalho no ambiente hospitalar, e isso é discutido todo ano, né, dentro desse ambiente hospitalar, durante todo o ano, e dentro do estado também nós somos chamados pelo menos umas 2 vezes no ano para discutir a segurança do paciente. Então, qual é a estrutura dessa Política Nacional de Segurança do Paciente? Né? Ela tem a sua atuação em 6 eixos estratégicos interdependentes, que juntos formam um sistema integrado de proteção ao paciente. É a gestão de risco, educação, participação do paciente, cultura de segurança, pesquisa e regulação. O que é essa gestão de risco? É onde eu vou fazer a identificação, análise e mitigação sistematizada de risco nos processos ao cuidado. Quando a gente trabalha em qualquer organização de saúde, a gente percebe que esse cuidado, ele é todo, né, ele tem vários protocolos das várias das equipes, né, que cuidam desse paciente. Então, esses protocolos, a gente tem sempre que estar olhando, né, para ir melhorando cada vez mais. E como é que eu faço? Eu percebi que aqui eu tenho que melhorar isso aqui. Como é que eu faço isso? Às vezes, né, em algo que aconteceu, algum incidente relacionado ao paciente, eu vejo que houve alguma falhazinha ali, né, no protocolo. Que se, por exemplo, eu tivesse isso na cadeia, né, na cadeia do cuidado, teria sido barrado aquele incidente, né? Então, isso é gerir o risco, é saber que ele existe, eu sempre estar atento, eu sempre estar de olho, né, avaliando para que reduza o mínimo possível os incidentes relacionados ao paciente. O que é essa educação? A educação contínua, a capacitação contínua de toda a equipe, né? De toda a equipe que trabalha com o paciente, eu estar capacitando desde lá a entrada até a equipe que é gestora do cuidado mesmo, que presta o cuidado ao paciente. Participação do paciente. A participação do paciente, ela tem que ser eficaz, efetiva. É a gente enganjar esse paciente, né, ele, sua família, como parceiro ali no cuidado. Por quê? Tudo que a gente vai fazer, que se faz no paciente, é explicado ali para ele, deve ser explicado para ele, né? Deve se interagir. E esse paciente, a gente tem que informar, olha, qualquer dúvida que o senhor tiver, a senhora pode me perguntar, pode questionar, ele tem que saber disso, ele tem que saber que ele é ativo, né, ali no tratamento dele. Que ele não é uma pessoa que só vai receber calado, sem dizer nada, sem perguntar nada. Não, ele pode conversar, ele pode, se ele não entender, pode perguntar. E isso é muito importante, e é importante que a gente fale isso para ele. A cultura de segurança, promoção de um ambiente organizacional que valoriza a transparência e o cuidado. Né? Como é que eu dissemino, né, digamos assim, a cultura de segurança no meu serviço, né? Durante as reuniões, as capacitações, reuniões, né, eu mostrar, eu ter os indicadores, né, ali para mostrar nessas reuniões, para ver como foi que melhorou, o que foi que aconteceu no período. A pesquisa, produção de conhecimento científico
sobre os incidentes e boas práticas. A gente também pode fazer pesquisa dentro da organização para gerar dados, gerar ali os números, para que eu possa para que eu possa realmente melhorar, né, melhorar o meu serviço. E isso a gente tudo dentro, né, da política nacional que existe, e pegar, sempre estar atento ao que está acontecendo na política nacional em relação às normatizações, monitoramentos e fiscalizações dos serviços de saúde, porque os serviços também são fiscalizados, né? De vez em quando a gente recebe a divisa, né, a vigilância sanitária estadual, e aí ela percorre todo ou estadual ou algo do Ministério da Saúde. A segurança do paciente, ela sempre é posta, né, é sempre avaliada, ver se o paciente está com as pulseiras, ver, por exemplo, a avaliação dele em relação, por exemplo, a risco de queda, né, a risco de úlcera de pressão, porque tudo isso tem protocolo, e não é só o protocolo, ele tem que estar ali, né, no prontuário ali do paciente, na pulseirinha. Se o paciente tem, por exemplo, risco de queda, é uma pulseira, né, ver se o nome, né, se está ali o nome dele na pulseira, a data de nascimento ou o nome da mãe, de acordo com o serviço. Né? Se for um paciente que tem risco de úlcera por pressão, ele também tem uma outra cor ali da pulseira, ou identificação, né? Risco de queda, risco de úlcera de pressão. Gente, só uma correção. Hoje a úlcera por pressão ela é chamada de lesão por pressão. Era só isso que eu queria corrigir com vocês. Então, o Núcleo de Segurança do Paciente, né, que foi instituído pela RDC Anvisa número 36 de 2013, ela tornou obrigatória a criação desses núcleos em todos os serviços de saúde, constituindo o principal mecanismo de operacionalização da política no âmbito institucional. Quem é que compõe esse núcleo? Tá, a gente tem um núcleo de segurança, mas quem é que vai compor esse núcleo? Profissionais de saúde de diferentes áreas, enfermeiro, médico, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, né, nutricionista, tem que ter alguém da farmácia, enfim, são de várias áreas da saúde, né, áreas de diferentes áreas que cuidam do paciente. Representação multiprofissional obrigatória, coordenador com dedicação, né, ao tema, ou seja, que tem a segurança do tema, então tem que ter uma coordenação, e apoio da gestão institucional. Lógico, se eu tenho um núcleo dentro do ambiente de saúde, seja ele, aqui a gente está falando de segurança do paciente, mas a gente tem outros núcleos, né? Epidemiologia, tem a comissão de controle de infecção hospitalar, né? Enfim. Então, todos esses núcleos, eles têm o apoio institucional. Quais são as atribuições? O que esse núcleo de segurança ele faz? Né? O que é que ele faz? Ele elabora e monitora o plano de segurança do paciente. Todo serviço ele tem que ter o plano. Então, esse núcleo é quem vai elaborar esse plano, né? Ele elabora e não engaveta, não. Todos os componentes dele, né, elabora ali, sabe o que é que tem no plano e monitora, dissemina para que possa ser implantado e monitorado, né? Coleta e analisa os dados de incidentes, então todos os dados que são coletados, eles são analisados, né, pelo núcleo de segurança, pelos componentes do núcleo de segurança do paciente. Implementa os protocolos e boas práticas, então todo o núcleo inicial ele vai elaborar esse plano. Dentro desse plano eu tenho diversos protocolos, né, e as boas práticas. Realiza as notificações, toda notificação que é feita, existem meios
Existem meios, no hospital que eu trabalho, a gente tem um link, né, do Google Forms, em que a gente notifica o núcleo de algum incidente, houve alguma coisa em relação ao paciente, e o núcleo recebe aquele link ali já preenchido, e aí ele vai notificar no Notivisa, né, que é um setor, né, de vigilância em saúde. Vai para o Estado e isso vai para o Ministério da Saúde, que é o que vai embasar, né, as novas, digamos assim, as novas normativas de segurança do paciente. E promove capacitação da equipe. Não é todo, eu quero fazer uma capacitação em segurança do paciente. Qualquer pessoa da organização pode? Não, qualquer pessoa da organização ela pode dar uma ideia, mas quem vai fazer, promover essa capacitação é o núcleo, né? Aliás, os profissionais que compõem esse núcleo de segurança do paciente. Então, tudo isso que eu tenho falado, que a gente tem discutido, né, é para gerar uma cultura de segurança dentro das organizações de saúde, dentro dos ambientes de saúde. Porque errar é humano. A gente sabe que o erro existe. Aprender com o erro é sistêmico. E eu ainda diria mais, é sistêmico, né? É contínuo. A gente tem que dentro da política ali do serviço de saúde, além de ser sistêmico, ele é contínuo, né? E a gente sabe que as falhas elas existem e raramente é só uma coisinha ali, falhou bem aqui, normalmente é uma cadeia. Normalmente a falha, o erro, né? Ele não vem sozinho, ele não tem uma única causa. São camadas que passou por aqui, aí passou aquele exemplo que eu dei anteriormente, né, lá da troca da medicação na farmácia. Só foi percebida aonde? Lá no setor de preparo de medicação da enfermaria, da ala, de apartamento, enfim, lá no setor. Lá na saída da farmácia existe a conferência. Né? Então, quem foi pegar, passou batido também por quem foi pegar a medicação. Então, assim, normalmente não tem uma só causa. Né? São várias que vão se empilhando. Né? Essas causas, né? Essa camada do sistema, ela pode ser falha em equipamento, falha nos protocolos, treinamentos, supervisão, ou seja, possuem esses buracos. Né? Então, que esses buracos são o quê? São as vulnerabilidades. Então, assim, o evento adverso, ele ocorre quando esses buracos, eles se alinham. Falhou aqui, foi um empilhamento, né, de buracos, ou seja, empilhamento das vulnerabilidades, eles se alinham simultaneamente. Então, por isso, a prevenção ela deve ser sistêmica, atuando em múltiplas barreiras e não apenas responsabilizando o indivíduo. Porque, como no exemplo que eu citei novamente, né, da medicação, fulano fez a medicação errada no paciente. Então, a medicação ela já veio, né, é um exemplo que eu estou dando, veio errada, foi entregue errada na farmácia. Quem foi pegar a medicação na farmácia também passou e acabou aplicando ao paciente. Então, não foi um indivíduo que, por exemplo, não foi o técnico de enfermagem ou o enfermeiro que aplicou a medicação que foi o único responsável. Toda aquela cadeia ela tem que ser responsabilizada, né? E aí, quando eu trabalho nessa cultura de segurança, o que é que muda, né? O que muda quando eu trabalho com segurança? Foco no sistema, né? Quando eu dentro da política nacional, eu aplico essa cultura de segurança. Eu foco no sistema, não no indivíduo. Não é só ali em quem aplicou a medicação, né? A notificação, quando eu trabalho nessa cultura de segurança, ela é encorajada. Eu encorajo os colegas, eu encorajo os setores, né? Eu encorajo o meu ambiente, né? De saúde, o ambiente ali hospitalar, o posto, a clínica, enfim, a notificar, né?
com intenção não impunitiva, né? A notificação, ela deve ser encorajada e não punida, porque o intuito não é punir, né? Quando eu trabalho com essa cultura de segurança, o que é que eu também, o que é que eu melhoro? Eu analiso a causa raiz como ferramenta de melhoria. Eu analiso ali a causa, né? Eu vou ver todo aquele processo e aí vou pensar numa estratégia, o que eu poderia fazer? O que a gente, né, os componentes na discussão do núcleo, com os componentes do que a gente pode fazer aqui para melhorar esse processo aqui? Porque a gente só pode melhorar, na verdade, a gente só melhora algo quando teve alguma coisa que foi negativa. Isso aqui não é só lá na segurança do paciente, isso é para a vida. A gente normalmente aprende ali quando a gente viu que algo não deu muito certo, né? Tendo consequências que podem ter consequências graves ou não. Mas eu posso utilizar, né, essas falhas que ocorreram durante o processo como ferramentas de melhoria. Aliás, não é nem poder utilizar. Eu utilizo essas causas, a análise da causa raiz, ali, onde foi que começou e desencadeou tudo, como ferramenta de melhoria, né? Quando eu trabalho com cultura de segurança, eu exerço uma liderança comprometida com a transparência. Eu estou, não é esconder, né? Não vai ser escondido o erro. A política ali, ela, como eu falei antes, né? A política de notificação, ela deve ser encorajadora. Para quê? Para que a gente possa aprender com esses erros. Então, eu exerço a minha liderança comprometida com a transparência. Então, assim, a forma como a instituição ela responde, né, ao erro define a sua maturidade de segurança. A cultura justa, não permissiva, né, porque existe cultura justa e cultura punitiva, não é permissiva, desculpa. Cultura justa e cultura punitiva. A cultura, ela não é punitiva, ela diferencia um erro humano de comportamento imprudente e responde de forma proporcional e construtiva. Por que eu tenho que, ali nas notificações, eu tenho que avaliar, né? É lógico que o profissional, ele responde, né? Ele tem que responder, né? Mas eu vou diferenciar. Quando eu avalio, eu diferencio o que é um erro humano, o que é um comportamento imprudente. Por exemplo, comportamento imprudente. A gente sabe, eu sou enfermeira, eu sei que toda medicação que eu vou fazer, eu tenho que olhar. Né? Eu tenho que olhar, tenho que ver a dose. Né? A gente sabe quando uma dose, por exemplo, ela está muito alta. Se eu estudo, né, se eu sou uma boa profissional, eu sei que uma dose de medicação está muito alta. E aí, a gente teve isso recentemente no nosso país, né? De uma técnica que não foi, o erro não foi só dela, foi desde a dispensação do medicamento lá na farmácia, que fez uma dose muito alta para um paciente. E o paciente acabou indo a óbito, né? Isso não é, eu não posso resumir isso a um erro humano, né? É um comportamento imprudente, porque eu estudei, eu sei que aquela dose ali está alta, eu não discuti com o médico, mesmo que tenha havido, né, a discussão, porque o erro também foi médico, porque o profissional prescreveu a dose, né? Então foi uma cadeia. Mas o fato, o médico prescreveu. Eu, como enfermeira, não posso fazer uma dose cavalar de uma medicação simplesmente porque o médico prescreveu, né? Eu posso me recusar a fazer. Então, por isso é que é tão importante a gente sempre estar estudando, sempre se atualizando. A instituição, a política, ela não é punitiva, né? Mas a instituição, ela
tem algumas instituições que abordam fazem abordagem punitiva, que é quando? A culpabilização do indivíduo pelo erro. Eu culpo, foi ela que fez a medicação, então a errada é ela, né? E não é assim. Medo de notificar incidentes é quando eu tenho medo. Eu trabalho numa instituição, mas lá eu sei que a fulana notificou um incidente, né? Notificou um incidente, a pessoa foi demitida. Aí isso faz com que os outros tenham medo de notificar. Quando a instituição ela usa essa abordagem punitiva, vai ocorrer o quê? Subnotificação e silêncio organizacional. Vai ter ali um núcleo de segurança, só que o núcleo não vai ter, entre aspas, digamos assim, trabalho. Por quê? Porque o núcleo ele só é atuante se tiver a notificação, para que a gente possa trabalhar em cima daquilo ali, analisar e trabalhar aquilo ali, né, dentro da organização. Então, quando a organização ela usa a abordagem punitiva, as pessoas não notificam. Se não notifica, eu tenho um silêncio organizacional, eu tenho um núcleo ali inerte. Não porque as pessoas são inertes, mas é pela falta da notificação. A ausência de aprendizado sistêmico, porque eu não vou ter como aprender com os incidentes, né, ocorridos, e a gente sabe que eles existem. A gente já viu que não é 100% de segurança que a gente garante na política, né? Então, eu não garanto 100% de segurança, não garanto que não vai ocorrer, né, os incidentes, algum incidente. Então, se a abordagem é punitiva, núcleo que não tem notificação e um núcleo inerte, né? Ele não tem ação. Então vai ser também prejudicado o aprendizado sistêmico, embora a gente saiba que existem coisas a notificar. O clima de vigilância e desconfiança, né? É aquele clima mais pesado, eu tô sendo observada, e a gente tem que observar, lógico, né? A gente tem que observar, conversar, digamos assim. O enfermeiro, por exemplo, que está... Eu estou falando muito da enfermagem porque é minha área, mas isso se atém a todas as áreas, né? E todos os profissionais, eles têm um gerente, seja dentro da organização, seja dentro ali do setor. E todos esses gerentes gerais ou setoriais, eles observam sim o nosso trabalho, né? E repetição dos mesmos erros, porque se tem subnotificação, se eu não sei o que está acontecendo, eles vão continuar acontecendo, né? E uma abordagem justa, quando é que eu tenho uma política, uma cultura, né, justa? Como é que é esse ambiente? Como é que funciona esse ambiente? Análise das causas sistêmicas dos erros, notificação encorajada e protegida. Eu posso, dentro das organizações, eu posso fazer aquela notificação, e é qualquer pessoa, não é só a pessoa que foi central ali. Qualquer pessoa que souber pode notificar, né? Ela não precisa dizer, eu não preciso assinar a notificação, eu assino se eu quiser, né? Então, essa notificação, ela deve ser encorajada, protegida. Se trabalha-se com transparência e comunicação aberta, ou seja, os incidentes que aconteceram, eles foram avaliados. Essa avaliação vai me proporcionar fazer capacitações dentro dos setores, né, dentro das diversas especialidades. Porque ela pode acontecer dentro, por exemplo, a alimentação, dentro da nutrição, ela pode acontecer com prescrição médica, ela pode acontecer com o fazer, né, administrar o medicamento, ela pode acontecer dentro da farmácia que acabou trocando medicação, por exemplo, de pacientes, né, mandando para um leito, sendo que era para outro. Ela pode acontecer no cuidado ali do transporte com a maca do paciente, pode acontecer dentro do centro cirúrgico. Então, são todos
né? São todos os setores que são envolvidos. Isso me proporciona fazer o quê? Um estudo, né? A avaliação me proporciona a fazer ali as reuniões, as capacitações, né? Avaliando através das notificações, e aí eu vou melhorando continuamente, né, o aprendizado e diminuindo cada vez mais os incidentes. Responsabilização proporcional e justa, quando eu faço avaliação, quando eu uso abordagem justa, eu também faço isso, responsabilização proporcional e justa. Não são todos os incidentes que vai demitir, é justa causa, não são todos. Né? Agora, um incidente, né, grave, aí tem que se abrir, né, às vezes a denúncia ela vai além do hospital, como foi o caso de um caso recente nacional, né, foi para a vara civil. Por quê? Porque houve um óbito, né? E aí o hospital também tem a organização, né? Porque não é só hospital, tem que fazer essa avaliação. Por quê? Para que isso seja proporcional, o incidente, né, seja proporcional ali, é algo que vai ficar interno para eu aprender e eu aprendo com isso, ou é algo que eu vou levar, né, a denúncia, lógico que vai levar um aprendizado também, porque isso está notificado, né, mas existe punição extra-muro, né, do serviço. Existem erros que você tem que levar para a vara civil mesmo, para a denúncia. E quando eu tenho essa abordagem justa, né, quando eu tenho essa abordagem justa, as pessoas elas não vão ter medo de notificar. Não tendo medo de notificar, eu vou realmente trabalhar, e esse trabalho ele vai reduzir de forma real os eventos adversos, né? Porque eu analiso e aí eu vou compartilhar isso com a equipe, né? Nas capacitações e treinamentos. E isso tem um efeito, né? Um efeito, agora a gente esse ano, a gente teve tantos eventos adversos. Com eles eu fiz várias capacitações, passei pelas equipes, e aí quando eu analiso os dados do ano seguinte, eu percebo a redução dos eventos adversos. O Ministério da Saúde ele instituiu 6 protocolos básicos de segurança do paciente. Como eu falei para vocês, tudo que é política nacional, ela tem os protocolos, né? Então, com a segurança do paciente, o Ministério da Saúde instituiu esses 6 protocolos que representam as áreas de maior risco, né, e maior potencial de prevenção. Como é que eu sei que são as áreas, né, de maior risco e maior potencial de prevenção? É justamente porque é onde eu fico sabendo através de quê? Das notificações. Então, se o Ministério da Saúde percebeu que as notificações nacionais, né, estavam sempre relacionadas a algumas áreas. E aí, com isso, fez-se um estudo e aí eles escolheram 6 áreas maiores para se trabalhar, porque é onde tinha mais risco. Quais são essas áreas, né? Cirurgia segura, né? Eu faço ali, quando o paciente vai para o centro cirúrgico, eu faço ali, né, o checklist dele em 3 momentos. Antes de entrar na cirurgia, qual é o nome, vai fazer cirurgia de quê? Logo que ele chega ali, aí logo que ele, né, entra na sala, cirurgia de quê? Nome, né, marca, tem umas marcações que usa lado direito, lado esquerdo, e após a cirurgia. Identificação do paciente, né? Pulseira, eu olho a pulseira, por exemplo, quando eu vou identificar um paciente, eu olho a pulseira, além de perguntar
o nome dele. O paciente está entubado. Eu olho a pulseira, eu olho o nome que está aqui no leito dele, né? Higienização das mãos. Existem vários momentos, né, de higienização das mãos. Antes, por exemplo, quando eu vou até um paciente, antes de preparar, por exemplo, eu preparo a medicação, né? Antes de preparar ali a medicação, preparo, depois eu lavo minhas mãos de novo, vou lá no paciente, faço a medicação dele, aí se eu toquei na cama, independente de ter tocado, fiz a medicação, voltei, lavo a mão de novo. Então, existem vários momentos de higienização das mãos, né? Porque é um pilar fundamental, a gente sabe que a higienização das mãos ela é um pilar fundamental na prevenção de infecção hospitalar, né? Existe um jeito, não é só eu encostar no paciente ou no mobiliário, ou antes da medicação, depois da medicação, quando eu vier. Além de tudo isso, eu tenho que saber lavar essas mãos, porque eu só encostar ali na pia e lavar, não é assim. Mas não é tema da nossa aula hoje. Então, um dos protocolos básicos é a higienização, cirurgia segura, identificação do paciente, higienização das mãos, né? A lesão por pressão, né? Que a gente normalmente no ambiente, ambiente hospitalar, o que a gente usa no hospital que eu trabalho é a escala de Braille, né? Para ver, avaliar se o paciente ele tem risco de desenvolver uma lesão por pressão, porque às vezes o paciente chega no hospital sem nenhuma, né? E algumas vezes a gente devolve esse paciente para casa, para a família, com lesão por pressão. Lesão por pressão, ela é evitável, né? Prevenção de quedas, né? A gente faz a estratificação de risco de prevenção de quedas usando a escala de Morse. Então, também são perguntinhas lá, né? Os dois, na verdade, essas escalas, elas têm, né, perguntas que você vai fazer ou para o paciente, aí se ele não fala, é observação, né, para poder fazer a estratificação de risco, saber se o paciente ele pode ou não, o risco maior, aliás, se ele tem um maior risco de quê? De desenvolver a úlcera por pressão ou de cair. E aí, quando a gente percebe que lá na escala deu, que ele tem as numerações, deu tanto, aí ele tem um risco maior de, por exemplo, levar uma queda. Ele tem um risco maior de ter uma lesão por pressão. Então, eu tenho que saber disso para quê? Para que o meu cuidado seja ainda maior. Por exemplo, paciente acamado, que a gente tem que estar, né, fazendo a mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Tem algumas orientações que a gente pode dar para a família também, para ajudar nisso, né, na prevenção, enfim. E medicamento seguro, né? Paciente certo, medicamento certo, dose, via, horário. A gente tem que se apropriar, digamos, disso, né, para a gente não fazer a medicação errada de paciente. Por exemplo, quando eu vou preparar a medicação, tem medicação das 15 horas, né? Um paciente por vez. A medicação 12 horas, um paciente por vez. Fazer, né, preparar ali e administrar, preparar e administrar de um paciente por vez, não misturar a medicação, por exemplo, de vários pacientes na mesma bandeja. Isso já mitiga, já diminui o erro. E quando a gente vê, né, que quando acontece um incidente desse tipo, algumas vezes foi levado, digamos assim, medicação de
mais de um paciente na mesma bandeja. Tá, Rita, mas aí aconteceu, eu tô lá no meu setor e aí eu troquei a medicação de um paciente, ou eu percebi que essa medicação aqui não é desse paciente. E ela veio, né, no depósito, no saquinho desse paciente aqui. Eu vi antes, não aconteceu nada, eu não cheguei a fazer no paciente. É para eu notificar? É para eu notificar. Né? Por quê? Porque ou no saquinho, ou no depósito que vem a medicação, vem uma medicação errada. Então, aconteceu alguma falha lá na farmácia. E a gente só diminui essas falhas quando a gente trabalha essas falhas, né? Então, a notificação é o alicerce de cultura de segurança. Então, assim, se eu não notifico, eu não vou saber. Se eu não sei, o que é que eu vou treinar para essa equipe? Eu ir lá e falar de segurança do paciente, mas sem ter nenhum dado, sem ter nenhuma história, digamos assim, para contar. E elas existem. Vocês podem ter certeza, qualquer ambiente que vocês forem trabalhar, eu posso dizer assim, ó, aqui é quase zero, né? E a política não é no intuito assim de zerar. Por quê? Porque o ser humano ele está passível de erro. Então, assim, a notificação ela é o alicerce da cultura de segurança. Se a gente não tem dado, a gente não tem análise. Se a gente não tem o que analisar, como é que eu vou fazer um trabalho de intensificação ou de impacto, né? Sem análise, eu também não vou aprender. Por quê? Porque não tem, né? O coordenador, a equipe de segurança do paciente não vai ter o que discutir dentro da organização. E a gente sabe que quando não tem notificação, não é que ela não exista, é porque ela está subnotificada, é porque não estão preenchendo, por exemplo, hoje tudo é link, né? Não estão preenchendo os links que o papel que a gente faz essa notificação, né? Então, o Notivisa, que é o Sistema de Notificação e Vigilância Sanitária, é uma plataforma nacional que registra para os eventos adversos ou e queixas técnicas. Por exemplo, chegou um equipo, né? Um equipe, porque isso também é um evento, a gente tem que notificar. Chegou um equipe que no hospital, aí todo mundo começa a reclamar, eu coloquei ali o equipe no soro, coloquei lá as gotinhas, mas aquela parte que a gente controla as gotas, ela não fica firme. Então, assim, eu baixo aqui, eu quero 30 gotas por minuto, por exemplo. Eu tento deixar as 30 gotas, mas eu não consigo, porque ou ele fica de mais ou ele fica de menos. Mesmo eu regulando o mínimo possível, eu não consigo. Ele só consegue, ele fica muito aberto, né? Não, tá pingando demais. Mesmo que eu feche todo dia, ele continua pingando demais, né? Então, assim, isso é uma queixa técnica, né? Tá vindo agulha com o bisel entupido. Eu tô lá, pego a veia e não vem o sangue. Quando eu vou ver o bisel ali do gel que tá entupido, né? Isso também a gente notifica, né? Então, uma queixa técnica que a gente pode notificar. Um esparadrapo que não cola é uma queixa técnica, né? Então, para a gente... E quando a gente faz essa queixa, a empresa é notificada, né? Normalmente, em empresas públicas, né, se faz as licitações. Então, uma empresa deu uma licitação e o equipamento dele, né, não está dando defeito demais, pode perder ali a licitação. Você faz ali, aí a gente notifica, aí o setor lá da segurança do paciente preenche o Notivisa,
né? E aí isso aí que era uma coisa local, a Vigilância Sanitária Nacional já fica sabendo, a estadual, a gente reporta para a empresa tem que trocar, né, o equipamento ou o insumo, ela tem que trocar por um de qualidade, né, melhor, por um de qualidade, né, nem melhor, por um de qualidade realmente. Então, por que a gente notifica? Para gerar dados para identificar padrões de risco, subsidiar melhorias nos processos do cuidado, porque se eu notifico, eu sei os incidentes que acontecem. Se eu sei os incidentes que acontecem, eu posso estudar, melhorar o meu processo, né, para mitigar, minimizar cada vez mais esses incidentes. Cumprir a obrigação legal. Qual é a obrigação legal? Né, a RDC 36 de 2013, que instituiu a segurança, né, a obrigatoriedade do núcleo de segurança do paciente dentro dos ambientes. E construir uma cultura de não silêncio. Por quê? Por que construir essa cultura? Porque onde existe o silêncio, não tem notificação. Onde não tem notificação, não tem avaliação, não tem melhoria de processo, porque está ali tudo escrito. Se não está acontecendo nada, se eu não vejo, e a gente sabe que acontece, se eu não vejo isso, eu não vou melhorar o processo, né? E o que é que eu vou notificar? Eventos graves e eventos sentinelas, por near misses, que são os quase erros. Eu interceptei, mas eu interceptei, mas em algum momento antes de eu interceptar, aconteceu algo. Circunstância de riscos identificados, queixas técnicas de produtos e equipamentos. Então, eu notifico tudo isso, né, para melhorar o meu serviço, seja ele humano, o lidar ali com o paciente, seja ele de produtos, né, que o meu hospital, o meu serviço comprou, e em serviço de saúde se compra em escala maior, aí comprou algo que não, né, que está me gerando prejuízo, eu estou jogando muito fora desse produto, então é porque o produto não tem qualidade. Então eu tenho que notificar, porque a empresa também é notificada e ela é obrigada a trocar o produto. Mas aí se eu estou só na reclamação, esse produto não presta, essa seringa não presta, essa seringa não tem pressão demais, essa agulha está com o bisel entupido, e só jogando lá e pegando, porque vem alguns bons, o prejuízo é gigante e isso sai do nosso bolso, né? Então a notificação ela deve ser encarada como um ato de coragem e responsabilidade profissional e não como delação. O fato de eu notificar, eu não estou delatando ninguém, eu não estou sendo X9. Eu posso, Rita, então eu só vou notificar um colega o que aconteceu comigo, seja eu perceber que um produto não tem qualidade ou eu cometi um quase erro, mas percebi antes, ou fui eu que teve uma troca de medicamento, mas fui eu responsável. Eu tenho que notificar, é compromisso, né? Eu tenho que notificar aquilo que eu estou envolvida diretamente, né? E posso também notificar o que aconteceu com o colega. Então eu vou deletar, vou denunciar, digamos, deletar, como é que a gente chama? Deletar, denunciar, denunciar o colega. Você não é obrigado a assinar, ninguém precisa saber que foi você, entendeu? Mas isso vai ajudar o teu serviço a melhorar cada vez mais, a diminuir os incidentes que ocorrem ou envolve os pacientes. E dentro disso tudo, dentro dessa segurança toda que envolve o paciente, não é só a organização. O paciente, quando ele é nosso parceiro, a gente também mitiga os incidentes. Então, a gente tem que incentivar o paciente a perguntar, a questionar, a participar, porque ele é parte essencial do nosso cuidado. A política nacional, ela reconhece que o engajamento do paciente e seus familiares, seu acompanhante, é um componente ativo da segurança. Os pacientes informados, quando os pacientes são informados, já se percebeu que tem menos erro
tanto no processo quanto de adesão, porque existem os erros de adesão do tratamento, né? Então, quando ele é bem informado, a possibilidade dele não aderir ao tratamento é menor. Então, se identificam as inconsistências e contribuem para a segurança de toda a equipe, quando a gente engaja esse paciente, tá? Ele tem direito à informação de que diagnóstico, tratamento e riscos explicados de forma clara e acessível. Ele precisa, né, ele tem o consentimento informado, porque as decisões são compartilhadas com base na compreensão real e não apenas na assinatura. Ah, o senhor tem que assinar isso aqui. Ele tem que ser notificado, explicado o que é que ele está assinando ali, né? E ele tem voz ativa, o paciente ele tem voz ativa. Então, se ele tem voz ativa, ele tem que perguntar, ele tem que se sentir à vontade para perguntar, relatar sintoma e identificar as inconsistências, né? Perguntar. Ah, por exemplo, às vezes eu chegar, Dona Maria, o seu José, né? E aí eles, não, meu nome não é José, não. Não, meu nome não é Maria, né? Ele tem que ser encorajado. Olha, o senhor tem voz ativa aqui, o senhor pode perguntar tudo. Quando eu for fazer alguma coisa, eu sempre vou lhe chamar pelo nome. Se não for o seu nome, o senhor tem que me dizer. O paciente, ele é nosso parceiro do cuidado. Tudo que todas as nossas ações dentro dos ambientes, né, de saúde, elas devem gerar indicadores de segurança. E a gente tem alguns principais indicadores de segurança do paciente. IRAS, né, que são as taxas de infecções respiratórias. Eventos sentinela, por exemplo, evento grave, né, de máxima gravidade, né? Por exemplo, alguma coisa que envolveu o paciente e gerou o óbito dele que não foi relacionada à doença, né? Por exemplo, uma dose, uma medicação errada ou uma dose mais alta de medicação e isso acometeu, né, erro. A tendência, quando a gente notifica isso, é a gente zerar, né? A meta, na verdade, de eventos sentinelas é zerar. Outro indicador, queda, né? Taxa de quedas com e sem dano, porque tem quedas que o paciente não tem grandes danos, né? Tem quedas que podem gerar um TCE. Então, taxa de quedas com e sem dano por 1.000 pacientes dia, conformidade de protocolos, adesão aos 6 protocolos básicos do Ministério da Saúde. Quais são esses protocolos? Vamos relembrar. Cirurgia segura, identificação do paciente, higienização das mãos, lesão por pressão, prevenção de quedas e medicamentos seguros. Então, gente, a segurança do paciente é responsabilidade de todos nós que trabalhamos dentro de uma organização de saúde e do próprio paciente e sua família, é responsabilidade de todos nós. Então, cada profissional de saúde é um agente de mudança. A transformação cultural começa nas pequenas ações cotidianas, por exemplo, lavar as mãos, identificar o paciente, botar a pulseirinha correta ali, notificar o incidente. Eu notificar o incidente faz parte, né, da segurança do paciente e é responsabilidade minha. Perguntar quando há dúvida, né, envolver o paciente. E a política nacional, ela convida a gente a ter um sistema de saúde mais seguro, ela nos convida a ter um sistema de saúde mais seguro, mais humano e mais justo. Então, para que essa política ela funcione, a gente tem que conhecer, praticar, notificar e engajar. O que é esse conhecer? Saber quais são os protocolos que existem, quais são as normas vigentes na minha instituição. Tem gente que entra
né, profissionais de todas as áreas que entram e não conhecem os protocolos da instituição. Então, eu tenho que conhecer, praticar. O que é praticar? Se existe um protocolo lá, por exemplo, de cirurgia segura, né, de administração de medicamentos, de administração de sangue e hemoderivados, se existem esses protocolos, eu tenho que conhecer e aplicar, né? Porque se eu não aplicar, o risco de ocorrer um incidente é muito maior. Notificar, tá, eu conheço, eu pratico, mas em algum momento aconteceu algum incidente, seja ele antes, né, não atinge diretamente o paciente, ou atingindo diretamente o paciente, como a gente já viu, né? Se eu não notificar, eu não gero aprendizado, né? Então eu tenho que notificar e registrar todos os incidentes, né? Sejam eles near-miss, sejam eles o erro, o evento adverso mesmo, né? Sem exceção, tenho que notificar todos. E engajar. Como é que eu vou engajar, né? Engajo ali o meu paciente, os familiares, a equipe, né? Toda a equipe na construção da cultura segura. Cada vez mais a gente ter segurança ali no cuidado. E para ter segurança nesse cuidado, todos estão envolvidos. Era isso que eu tinha para falar para vocês. A política nacional é um mundo, né? Ficou o básico, digamos assim, eu consegui compartilhar aqui com vocês. Tem muita coisa para vocês saberem, para vocês buscarem, mas essa aula de hoje, ela te dá um norte. O que é que eu vou estudar, o que é que eu preciso saber, ela te dá um norte bem geral. Eu vou disponibilizar os slides e aí com esses slides vocês podem ter um caminho para buscar, né? Ler. O importante é o quê? É vocês conhecerem os protocolos das organizações de vocês, conhecerem a política nacional, né, de segurança do paciente. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse momento. Obrigada pela atenção de todos e até a próxima.